Olá, boa noite a todos, a todas e a todes. A gente vai começar agora mais uma live. Hoje eu vou estar falando com a Andréia Serpa, que já é super sócia aqui do Manarce, uma parceirona. A gente começou nosso Profcast, mas a gente está realmente sem tempo de unir essas agendas, né? A gente voltou para a correria depois das férias e a gente não tá conseguindo. Então a gente resolveu fazer uma live, que também vai ficar gravada por aqui e depois também vai pro YouTube. Então, para a gente dar continuidade a esse projeto de falar sobre alguns assuntos um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais polêmicos, né? Mas necessários e urgentes. Eu tenho recebido muitas mensagens e algumas amigas também falando, relatando sobre esse cenário que se apresenta. Ó, a Andrea entrou aqui, deixa eu chamar ela. Sobre esse cenário que se apresenta nesse momento de, de uma certa, né, pós-pandemia. Aí, Andréia, aí. Foi? Deu certo? Deu certo. Ah, então Eu tá. tô ficando mais. Uma Crack. hora a gente aprende, né? Nem que seja no final da pandemia. Uma hora a gente... Tava falando exatamente isso. Será que é o final? Será que a gente tá vivendo realmente isso? Espero. Uma das, né, umas Uma das desgraça de cada vez, eu acho. Agora tá na por hora da guerra, favor, a gente né? não tá dando Tem que ser pelo conta, menos umazinha de cada vez. Tudo junto, misturado, não dá, né, gente? não dá. Desgraça. Brasileiro tem que aprender assim, a botar ordem na fila. A gente quer viver as desgraças tudo junto, né? A gente podia fazer esse roteirinho de desgraça, Pois vivendo é, umazinha de cada gente. vez. É do jeito que É tá, não só dá, não. falar, gente, espera, volta amanhã, porque hoje não tô dando conta. Isso. Porque, Pega, né, tá pega sério, demais mesmo. pega Pega sério e vai pro sério. final da fila. Mas é isso, eu tava falando isso, né, André? E a gente já juntou até o assunto, essa questão de acabou a pandemia, né? Mesmo sem acabar, porque o brasileiro, né, É. encerrou a pandemia. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, o secretário de saúde falou que ele vai, né, colocar o nome agora de endemia, tá? Então, contrariando toda a ordem mundial, né? Tipo, Não, mas eu acho o que se programa, mudou né? o nome, o vírus, ele já dizia, opa, então não é para mim, mas tá aqui, eu vou Pois embora. é. No Rio de Janeiro já acabou faz tempo, né, gente? Assim, a parada. Enfim, mas eu quero dar boa noite para a André, agradecer mais uma vez a disponibilidade dela. Eu convido ela, fala que topa e a gente vai botar fogo nesse parquinho, Isso porque aí. o negócio tá tenso, né, Andréia? O negócio tá esquisito, né? Mas não só pra gente, né? Eu acho que a gente que trabalha com educação, a gente acaba sentindo mais, né? Uhum. Pela nossa própria posição, pelo próprio lugar que a gente ocupa. Mas eu acho que nem é privilégio nosso. Eu acho que, assim, pelo menos quando a gente conversa, eu tenho uma irmã que é veterinária, tenho primos médicos, né? Quando a gente conversa com outros profissionais, né? Os próprios jornalistas, né? Como é que eles estão nervosos com isso, né? Já tem canal aí criando quadro específico para, olha, isso é fato ou é fake, né? É, Então, eu acho que a gente, na verdade, a gente está sentindo o grande reflexo a marca de um tempo. A verdade é essa, né? A gente tinha uma expectativa de que o século XXI seria o século do conhecimento, né? O século da informação, porque com a internet, com o é. Google, a gente pode visitar os museus, a gente pode fazer, né? Ir no Louvre, né? Tinha Sim. a gente pode ler todos os livros da biblioteca, né? Enfim. E não foi bem isso que aconteceu, né? Na verdade, a gente está vivendo uma era da desinformação, uma era que você não sabe realmente o que é verdade, o que é invenção, até que ponto, né? Qual é a extensão da verdade, até onde vai a verdade, até onde já começa, né, a mentira, o terrorismo, a invenção, o absurdo. A gente meio que perdeu o pé disso, né? E não É, é um fenômeno local, né? A gente tá acompanhando. A gente viu que em outros países, até, né, com outros índices de alfabetismo, eles vivem isso também, não é um sim. privilégio nosso. Mas para nós que estamos na escola, tem sido bem complicado lidar, né? Até porque é uma ignorância arrogante, é uma ignorância
que gosta de ostentar, né? Não é uma porque eu como professora, né, e professora de jovens e adultos, eu trabalhei com gente ignorante, no sentido de pessoas que ignoravam determinados conceitos, ignoravam determinados princípios, ignoravam determinadas ideias. Eu trabalhei com essas pessoas durante muitos anos, né? Mas essas pessoas, elas estavam dispostas a aprender, né? Não eram hermeticamente fechadas em sua própria ignorância. E hoje, o que acho que a nossa grande dificuldade na escola é que nós temos, infelizmente, da porta para fora e da porta para dentro, a gente também precisa fazer. Né? Eu tô aqui, não estou aqui para passar pano, gente. Então, desculpa aí, né? Não, a gente não passa pano aqui, não. A gente sabe que a gente tem da porta para fora e da porta para dentro gente que é hermeticamente fechada na sua própria ignorância. Ela não quer mudar, ela não quer ouvir, ela não quer sequer parar para dialogar e refletir sobre uma outra possibilidade de ideia, além daquilo que ela já tem fechadinho na cabecinha dela. E muitas vezes é uma ideia muito fechada e muito errada. E muito sem fundamento nenhum de coisa nenhuma. Né? Então a gente tem isso, volto a dizer, da porta para fora, quer dizer, o que é mais... tem a dádiva da ignorância, porque aí tudo bem, é o leigo, né? O leigo, ele tem o privilégio de ser leigo, pelo menos. Então, assim, mas aí a gente tem que ter essa possibilidade de construção desse diálogo, né? E eu acho que essa é a nossa grande dificuldade, né? Que eu acho que a gente, na verdade, há alguns anos atrás a gente tinha, né? Que eu acho que assim, a nossa categoria ela não era valorizada, nunca foi valorizada financeiramente, mas a gente tinha uma autoridade que o conhecimento nos dava, né? A autoridade pelo que a gente tinha, para a responsabilidade que a gente tinha, os conhecimentos que a gente tinha. E hoje, na verdade, esse respeito não existe, né? É impressionante como as pessoas... eu li um pôster no Google e ela quer, porque quer convencer você que o post que ela leu no Google, que ela leu no Instagram, que ela viu não sei aonde, um vídeo de 15 minutos. A pessoa assistiu um vídeo de 15 minutos no YouTube de Deus sabe lá quem, né? Deus sabe lá quem. A pessoa se apresenta como pastor, coach, especialista, porque tem vários nomes hoje para pilantra enganador, né? Tem vários nomes. Então, assim, a pessoa se apresenta como quer, né? Como faz igual o falecido Olavo de Carvalho, se auto-intitula. Eu me auto-intitulo filósofo, eu me auto-intitulo sociólogo, me auto-intitulo especialista. E a pessoa assistiu um vídeo dessa pessoa, 15 minutos, e ela quer comparar isso com 5 anos de faculdade, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado. Quer dizer, existe um desrespeito hoje, né? Uma desvalorização para o conhecimento na sua forma mais conservadora ou mais tradicional, ou enfim, na sua forma institucional, né? E eu não estou dizendo que só existe, veja bem, gente, eu não estou dizendo que só existe conhecimento na forma institucional. Eu estou dizendo que existe um certo conhecimento que só é produzido, sim, diante de uma certa institucionalização. Então, desculpa, não dá para comparar, entendeu? A gente tem uma leitura de Freire que é aquela coisa. Claro que existe conhecimento no outro, existem milhares de outros conhecimentos, claro que existem. E estão aí para serem dialogados. Sim. Eu super concordo com isso. Como eu falei, eu trabalhei com jovens e adultos durante anos e anos, aprendi muito com eles, mas assim como eu tenho que ouvir, refletir e respeitar o que o outro traz, o outro tem que respeitar o que eu estou trazendo também. Que eu não estou trazendo de lugar nenhum, estou trazendo de algum lugar que é um lugar que exigiu um trabalho, que exigiu pesquisa, que exigiu estudo, que não é a tal da axologia, né? Porque o que você tem de especialista hoje na base da axologia, eu acho isso, eu acho que... Acha baseado exatamente em quê? Né?
Então, assim, é fundamentado no meu próprio umbigo, a minha avó falou, Sim. não dá. Tava no grupo do WhatsApp. Isso a gente viveu isso muito intensamente nessa questão toda da pandemia também. E quando você traz, né, essa questão do professor que se formou, do professor que se especializou, que fez outros cursos, que se tornou mestre, que se tornou doutor em determinada coisa, é exatamente isso que você está falando. Existe uma pesquisa por trás disso, existe ciência, existem debates, existem hipóteses que são, né, constatadas ou não. Mas isso é um estudo, né? Você não chegou ali e falou, olha, eu li num livro, eu vi numa live, né? E acho que além do que você está dizendo, dessas coisas também do âmbito profissional da pessoa, por que que o professor também passa tanto por esse papel, né? De não merecer a crença das pessoas, né? A confiança das pessoas. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso aqui. Quando você procura uma escola para o seu filho, antes de você realmente matricular, seja essa escola pública ou privada, porque eu acho que você precisa, né, ter certeza de onde você está deixando. Eu sempre acreditei, sendo professora, que a gente está trabalhando com os maiores tesouros das pessoas, né? Tipo, é inviolável, a gente precisa ter todo cuidado. São seres humanos ali, né? Então, assim, e sonhos, né? Você está trabalhando com os sonhos das crianças, mas também com os sonhos daquela família, com o amor daquela família. Então, acho que isso é muito profundo para você, como pai e mãe, escolher um lugar qualquer e deixar seu filho. Porque se você não confia principalmente nesse profissional, e eu acho que antes de matricular, você precisa, sim, conhecer esse profissional, saber da sua remuneração, porque eu acho que isso é importante. A gente colocou falando isso aqui também, escolas, isso é comum. Escolas que fazem esses estágios e naquele dia uma pessoa, no outro dia uma pessoa. Quem é essa pessoa que fica com seu filho? Que metodologia é essa? Que abordagem é essa? Então, para você colocar numa escola, conheça esse ambiente, conheça os profissionais, conheça essa remuneração, porque isso é importante sim. Conheça como é esse tratamento, porque ninguém. A gente falou isso na outra live, falei com a Jéssica está aqui, está até concordando. Ninguém vai no médico e o médico fala: olha, você tá com dor de garganta, eu vou te passar cataflã. Aí a pessoa fala assim: não, eu li na internet que não se toma cataflã, eu vou tomar amoxicilina, sei lá, vou tomar remédio de verme porque passa, vou tomar, né, como a gente viu aí no Covid, vou tomar. Vocês entrar nesse assunto. Mas as pessoas não debatem isso. E eu acho que uma outra. Ou não debatiam, né? Hoje os colegas da saúde estão passando por esse perrengue, né? É isso, gente querendo. A gente já passou aqui na pandemia, você falou, não quero falar disso. Mas vamos falar disso. A gente passou na pandemia de gente invadindo o hospital e querendo que o médico mudasse o atestado de óbito, dizendo, não, você não pode escrever isso aqui, não. Você tem que escrever o que eu quero que você escreva. Como assim? Amigo, você passa numa faculdade de medicina, estuda 7 anos para ser médico, e o cidadão que é leigo, completamente leigo, não é nem da área de saúde, é leigo. E ainda tem isso, né? Porque, assim, tem gente que também confunde muitas coisas. Por exemplo, teve, durante a pandemia mesmo, teve muito médico que é médico, sei lá, urologista, querendo discutir com o infectologista, o cara que pesquisa isso a vida inteira. Meu amigo, olha só, tudo bem que você é médico, mas esse conhecimento específico é meu. Esse conhecimento específico é meu. Então, assim, até dentro da ciência, né, a gente tem essas. Então, por exemplo, é claro que eu, como pedagoga e como doutora em educação, eu tenho a obrigação, porque a minha formação exige, de ter um certo conhecimento de história, de ter um certo conhecimento de geografia, de ter um certo conhecimento de sociologia, de ter um certo conhecimento de filosofia. Eu não sou filósofa, eu não sou socióloga, eu não sou psicóloga, apesar de ter um certo conhecimento, que a gente estuda psicologia pra cacete. Mas eu não sou psicóloga, né? Eu não sou socióloga, eu não sou historiadora. Então, por exemplo, agora nesse conflito da Ucrânia, né? Nossa, muito fácil, né? Eu sou professora universitária, vou sair achando. Vou achar nada. Eu não tenho nada para achar. Primeiro eu tenho que localizar a Ucrânia no mapa, né? Porque, gente, sabe? Sim. Então, assim, eu vou ouvir os meus colegas, que eu respeito,
os historiadores que eu sei que são pesquisadores, os historiadores que eu sei que leem, que estudam, que pesquisam. Eu quero primeiro ouvir o que eles têm a dizer para eu achar alguma coisa. Se não achar nada, não tem nada para achar. Pois é. Eu tenho que ouvir e aprender. Então, eu acho que assim, falta essa humildade, entendeu? De você dizer assim, olha, até aqui eu tenho esse conhecimento. Daqui para lá, eu tenho que aprender com quem sabe, eu tenho que ouvir quem sabe. Sim. E as pessoas estão chegando nas portas da escola achando um monte de coisa. Achando um monte de coisa. Outro dia, a desavisada entrou no meu Facebook. Gente, eu não sei porque... Ai, é porque é aberto, né? É isso. Aí a pessoa entra... Porque é aquele post que eu falei da brincadeira, né? Foi até um poeminha que eu fiz, né? Sobre deixa a criança brincar. Sim. Então, assim, gente, sabe? Quer comentar? Comenta. Não tem que todo mundo concordar comigo o tempo todo, não é isso. Mas, assim, você quer entrar para dar uma opinião, primeiro, entra de uma forma respeitosa. Porque se você entrar, né? Eu Aí a bloqueio. pessoa entra na minha postagem desavisadamente, né? Pois é. Achando que, né? Então, assim, meu amor, o que você sabe sobre aprendizado e desenvolvimento infantil para estar falando esse tanto de besteira, né? Então, assim, se quiser a bibliografia, entra lá no meu site, tem uma página só sobre brinquedos e brincadeiras. Deve ter lá uns 15, 20 artigos sobre brinquedo e brincadeira, citação de livro. Vai ler, vai estudar primeiro. Não sei, tudo bem, é rede social. As pessoas acham que podem sair dando opinião assim. Só que o que acontece? Isso viciou as pessoas. É. As pessoas ficaram viciadas em dar opinião sobre tudo, né? Só que alguma coisa, e aí a minha tá opinião, chegando eu isso acho na mesa do reverberando bar, na né? escola. E aí outra coisa é quando eu chego, como você falou, para conversar com um profissional. Eu acho que a gente não tem que ser, né, ovelha, né? Claro que eu vou no médico, eu quero que ele me explique. É meu corpo, Sim. é meu direito saber o que está acontecendo. Então, assim, é meu direito fazer pergunta, é meu direito questionar, é o meu direito aprender e ouvir. Agora, como você disse, eu querer dizer para o médico o que ele vai me receitar, aí eu extrapolei, eu venci a fronteira. É essa fronteira que a gente está discutindo aqui hoje, né? Não é que a gente tem que se silenciar diante do saber superior do outro, não é isso, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um respeito pelo conhecimento que o outro produziu, que é de uma outra, entendeu? Então é isso, não é porque você assiste MasterChef que você é especialista, é né? É chefe. Pois é. Eu cozinho até bem, eu cozinho até direitinho. Os pessoal vem aqui em casa, come meu bobó, gosta. Gente, eu não sou chefe. Pois é. Eu faço um blam 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 no violão. Quando eu era menina, até compus umas musiquinhas, mas eu não sou música. Eu não estudei isso, né? Não é porque eu peguei uns quadros, pintei, né, uns peixinhos, que eu sou pintora, que eu sou artista, que eu sou desenhista, que eu sou, entendeu? Então assim, eu tenho habilidade para desenhar, tenho, já fiz um monte de coisa para escola, né? É bom para a gente que é professor, é bom. Né? Sim. Agora não precisa, que agora baixa tudo na internet, não precisa nem saber desenhar. Mas assim, mas isso faz de mim uma profissional dessas áreas? Não, eu não sou, né, formada em gastronomia. Eu tenho um certo conhecimento de cozinha? Tenho. Eu tenho um certo conhecimento de nutrição? Tenho. Eu tenho um certo conhecimento... Não tenho. Eu faço atividade física a vida inteira. Tenho um certo conhecimento? Tenho. Porque trabalho com profissionais espetaculares que vão me ensinando coisas. Mas o meu conhecimento se equipara ao dela? Óbvio que não. Sim. Óbvio que não. E eu acho, eu acho que falta essa humildade, assim, sim, em geral, sabe? E seria muito bom se todo mundo, né, contribuísse para esse desenvolvimento da criança, porque eu acho que quando os pais chegam na porta da escola questionando, né, os professores e apontando dedos e comparando até mesmo com outras crianças, eu sei que os pais, né, têm o conhecimento, claro, quem é aquela criança, quem é o filho deles, né, são eles que convivem, principalmente nesse primeiro momento que a criança chega na escola. Mas é o que você está dizendo. O professor estudou para entender esse desenvolvimento. Mas é aí que também tem uma grande cilada. Nem todo mundo realmente entende, e isso eu já digo até professor mesmo, dessas fases do desenvolvimento da criança. Então, para você também, né? Para você também. Aí que eu falei, aí a fragilidade é nossa. É da porta para fora, mas é da porta para dentro também. Pois é. Né? Se você quer respeito, a gente precisa também buscar, né, estar calçado, né, preparado
para poder responder, para poder explicar, porque esses pais, eles também chegam com muita dificuldade, eles chegam com muita dúvida. Isso é normal. Eu acho que a primeira coisa, na minha opinião, é acolher. Vamos tentar acolher, né? E depois a gente sabe que tem alguns pais que são mais difíceis que os outros. Então, de que forma isso funciona? Eu acho que da forma da gente estar preparado com o profissional. Não, e aí esse preparo, né, Carla, é exatamente isso. A parte mais difícil, porque esse pai que chega e questiona e fala do filho e quer entender, esse é ótimo, né? A gente acolhe e vai explicando e vai mostrando e vai, né, vai orientando e vai fazendo com que ele perceba o próprio desenvolvimento do filho, que ele seja parceiro. O problema é a gente manter isso com aquele, né, com aquela família que chega naquela postura de, olha, quero que faça isso, quero que faça aquilo, quero que seja assim desse jeito, né? Porque só a professora não tem mais 20 crianças, ela só tem o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Porque tem famílias que assim, não tem essa compreensão do que é uma dinâmica de uma sala de aula, né? E assim, olha, ele está fazendo esse tratamento aqui homeopático, ele tem que tomar, ó, essa bolinha é de 10 em 10 minutos, essa daqui é de 3 em 3 horas, essa daqui... Mãe, olha só, eu tenho 20 crianças que eu estou alfabetizando, entendeu? Não tenho só o alecrim dourado. Então, conversar com essa é que exige da gente realmente uma outra formação, porque, né, a minha a minha primeira vontade, né? É claro, né? Então, assim, ser acolhedora com essa pessoa é um exercício para mim. Foi um exercício para mim a vida inteira, né? Na verdade, a vida inteira eu fiz esse exercício assim. Respira fundo, vamos lá. Não é olha fácil. só, chega aqui, senta aqui, olha aqui. Mas eu acho que aí eu acredito muito nessa. Uma coisa que eu aprendi nesses anos também é que esse movimento também da gente tentar trazer para dentro da escola, inserir o pai nessa rotina, para que ele veja como é que é bem esse vucu-vucu, como é que funciona isso. E para que ele entenda essa dinâmica, eu acho que acaba sendo mais produtivo do que aquela escola que quer fechar as portas e atender o pai da janelinha do portão. Entendeu? Porque aí você gera mais desconfiança, mais insegurança, mais... Então, assim, esse acolhimento tem que ser esse acolhimento mesmo. Olha só, é isso que a gente está fazendo. É isso. Tem que ser didático. Entendeu? Nesse sentido, tem uma formação aí que tem que ser didático. A Angélica falou aqui, é difícil quando a família já vem com um modelo de alfabetização tradicional. É muito difícil. É muito difícil. Eu boto as mãezinhas todas sentadas e dou aula. É o que eu falo. E se começar a querer encebar muito, aí eu começo a fazer pergunta. Aí eu começo a perguntar. E aí, assim, né? Então, vamos lá, amiguinha. Chamou pra mão, vamos pra mão. Pois é. Aí é isso que você falou. Mas eu faço isso por quê? Porque eu tenho segurança para fazer isso. Exato. Eu conheço todos os métodos de alfabetização. Então, mamãe chegou lá. Ah, porque eu acredito nesse método. Sim, mas você acha que os sintéticos são melhores do que os, né? E aí, vamos lá, vamos discutir isso aqui. Qual dos sintéticos você prefere? O silábico, o alfabético ou o fônico? Aí a mãe já baixa a bola, já começa a baixar a bolinha. Começa a baixar a bolinha, aí você fala assim, mas você acha que realmente o que vem primeiro é a leitura ou a escrita? Aí começa a fazer umas provocações, entende? E aí você começa a desconstruir algumas coisas, alguns exemplos, por exemplo, que eu levo lá, né? Tem até alguns, hoje a gente tem até alguns vídeos para ajudar a gente nisso, né? Aquele do Bruninho, tem o do Bruninho, tem outros também. Mas aquele do Bruninho lendo Seda, né? Para mim é um exemplo ótimo. Aqui, ó, alfabetização tradicional. Bruninho, que letra é essa? S, e essa? E essa? D, e essa A? O que está escrito? Shampoo, né? O Bruninho é ótimo. É ótimo que desconstrói. Aí a gente fala assim, por que vocês acham que essa criança, que sabe o nome de todas as letras, na hora dela ler, ela lê o objeto, ela lê... Por que isso acontece? Então, assim, tem um conhecimento específico, né, da educação que a gente estudou, que a gente, né? Então, se você chega, né, e você chega com seu modelo,
e eu vou questionar o seu modelo. Eu falo assim, olha só, eu entendo esse modelo. Esse modelo é para trabalhar assim, 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 assim. Esse modelo produz esse tipo de leitor e esse tipo de limites. Esse modelo tem essas e essas e essas consequências. Então, assim, é essa discussão. É impressionante, Carla, mas assim, eu já tive também em escolas, né, em que a gente para e pergunta assim, mas qual é a importância de ler e de escrever? Pergunta para a professora. Mas qual é a importância mesmo do ler e escrever? Para que a gente ensina a criança? Por que é tão importante ensinar a criança a ler e escrever? E aí eu começo. E você lê? Quantos livros você já leu esse ano? O que você... Aí o pessoal começa a rebolar na cadeira, né? Começa a dar Pois é. assim, peraí, então vocês estão alfabetizando as crianças para elas lerem o quê? Lista de mercado, textinho de WhatsApp. O que alfabetização é essa? Então aí você tem que ir descendo mais a fundo. Qual é a função da leitura? Qual é a função da escrita? E aí é isso que você falou. A gente tem que estar bem formado, né? Pois é. Eu falo muito isso lá nas minhas aulas na UF. Eu falo assim, olha só, autoridade docente, aliás, autoridade de qualquer profissão, né, gente? Autoridade não é o diploma. É. Até porque aqui no Brasil, hoje em dia, então, você tem aí, nossa, você tem diploma sendo distribuído a rodo, sabe? Então, eu desconfio muito de gente diplomada. Tem muita gente diplomada que não tem 6 meses de estudo. Então, assim, ó, o que dá autoridade é conhecimento. E eu não estou falando de você ser uma pessoa arrogante, autoritária, só você sabe, só você é a dona da verdade. Eu estou falando de autoridade. Eu estou falando da pessoa que vai te ouvir, vai compreender o teu conhecimento, você vai dividir com ela, você vai democratizar esse conhecimento. Então, essa pessoa vai entender que você tem autoridade para estar falando daquilo. Isso também né? é uma forma de acolhimento, né, André? É a Margarete Dalcomo. Você escuta eles, você fala assim, essa pessoa tem autoridade para estar falando. Por quê? Porque fala de uma forma que eu entendo, que eu compreendo aquele conhecimento, que eu vejo que aquele conhecimento tem um fundamento. Então, assim, a autoridade é diferente de você ser autoritário, né? De você ser arrogante. Ah, porque eu tenho diploma. Você vê que o arrogante, ele arrota diploma. O arrogante, ele arrota diploma. A pessoa que tem autoridade sobre um assunto, ela não arrota diploma. Ela te explica, ela comunica, ela faz com que você compreenda aquilo. Ela é generosa com aquele conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que ter autoridade, tem que buscar esse saber, esse conhecimento, e tem que ser generoso na hora de acolher e de distribuir esse conhecimento. Né? Até porque o meu aluno vai ser meu aluno 200 dias letivo, mas ele vai ser filho daquela pessoa o resto da vida. Se eu conseguir fazer com que aquela pessoa compreenda alguma coisa desse processo de aprendizado e desenvolvimento dessa criança, nossa, já estou meio caminho andado. E é um sujeito social, né? Que vai reproduzir também o que a gente faz. Porque se a gente está falando também dessa questão de pós-pandemia e desse trato com as pessoas, né? Desse lidar com as pessoas e da dificuldade que tá, a gente vai continuar também se engalfunhando por aí, com o pai na porta da escola, levando problema para casa. E essa criança no meio disso? Porque essa criança está vendo isso, está vivendo isso. A mãe que fala em casa mal da professora, a professora que fala da mãe, porque isso existe, né? A gente não... Isso é péssimo, né? Porque, na verdade, o que cria para a criança é a impressão assim, cara, esses adultos, não dá para confiar em nenhum deles. Não, e eu acho que continua. A criança perpetua essa ideia de que o professor não vale nada, de que ser professor é muito ruim. Quando hoje em dia, antigamente, a gente falava, né? As crianças falavam, eu quero ser professora. Nossa, era tão bonito, né? Todo mundo gostava. Hoje em dia, fala, Deus me livre, não vai ser professor. Né? A própria sociedade já impõe isso. Quando alguma criança fala para mim que quer ser professora, assim, eu juro que meu coração se enche de alegria, porque eu vejo, poxa, eu acho que eu tô fazendo um trabalho de que tá chegando nela, que esse papel do professor é importante. Mesmo que, de fato, ela não se torne professora ou se torne professora de outras coisas, né? Mas uma outra coisa que eu queria tocar, um ponto que eu também acho muito sensível, são 2 pontos que eu queria tocar com você. Um é que mesmo quando o professor tem o seu conhecimento, você vê que a pessoa estuda, que a pessoa continua, né? Que a pessoa vai fundo ali, a gestão não
aceita, a gestão não vai, sabe, de apoio a esse professor, vai de apoio aos pais. Isso acontece muito mais na esfera particular, porque a gente está lidando com uma clientela que Sim. paga aquele negócio, mas também acontece na escola pública. Até o nome é diferente, né? Não é aluno, é cliente. Aí já É? Para mim o negócio já começa a desgringolar daí. Pois pra é. mim a coisa já começa a ir buraco abaixo aí. Né? Que aquela mãe que chega na porta da escola e fala, não, você vai fazer isso sim porque eu tô pagando. Isso existe. E uma outra questão que vai de encontro a isso também é essa questão da comparação. Como a gente está lidando assim com essas mães, principalmente que chegam nesse momento, primeiro momento, né, da criança ali na escola e tudo é muito novo para ela também. E ela fala, não, vai desfraudar sim, eu tô te pagando. Você vai desfraudar meu filho. Então, esse limite também da educação, do cuidado, sabe? Eu sei que todos somos responsáveis por essa educação das crianças, mas quer impor também, né, aos professores e aos educadores aqui, que faça um papel que também não é nosso e que, às vezes, a criança não está preparada para isso. Ela não está demonstrando nada de que ela vai desfraudar e tá tudo bem, né? Então, essa comparação também que existe com essas crianças o tempo todo, né? Isso tá ainda, eu acho que isso tá a nível, assim, que eu não sei onde isso vai parar. Não, eu sei onde isso vai parar. Aliás, a gente até conversou isso aqui. A gente sabe onde isso vai parar. Isso vai parar no consultório do psiquiatra. É lá que vai parar, né? É. Na verdade, eu nem gosto muito dessa palavra, mas eu acho que ela é a mais apropriada. Essa toxicidade, né, que determinadas famílias hoje exercem sobre essas crianças, nesse lugar que você está falando, né, de que é isso. O meu filho, ele não só, ele é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, como ele tem que ser o alecrim mais dourado do que todos os dourados. Então, é isso. Meu filho é um bebê e eu coloco sobre ele uma expectativa, né? Que tem muito menino lá no pré-vestibular que não está aguentando essa expectativa. Você imagina um bebê. Então, é muito louco você ter realmente uma sociedade, né, onde essa questão da competição se a sociedade é competitiva, é claro que ela é baseada na comparação. Sim. Eu estou comparando o tempo todo o meu alecrim com o seu alecrim, né? Então, você vê vídeos na internet daqueles bebezinhos japonês, né? Fazendo conta, porque bebezinho japonês, vocês sabem, eles fazem até fração, né? É um negócio louco. Cara, é aquele bebê, aquele vídeo, mas aí, né, viraliza. Ou aquela menininha que com 2 anos fala estados e capitais, e aí os pais acham aquilo lindo de morrer e acham que a sua escola, que está lá dando folhinha para a criança desenhar, que está lá pintando, que está lá cantando, que está lá brincando, está fraca, né? Então é isso, quer dizer, tem aí, o mercado inventou um currículo, né, que não tem a ver com educação. Não tem a ver com educação. É uma falsa vitrine, né? Pegam aí alguns elementos, pegam a lista da vida, e aí você vende aquilo como se, assim, é isso que você tem que fazer com todos os bebês. Não, não é. E a gente, na educação, estudando que cada um é singular, que a gente tem que respeitar as infâncias, que a gente tem que olhar e ver e ouvir as crianças. E aí vem a família com o projeto rolo compressor por cima das crianças. E aí a criança adoece, desenvolve um monte de transtornos, aí leva no médico e medicaliza. Isso. Aí leva no médico e medicaliza. Isso o professor já adoeceu também, né, Andréia? Porque o professor vai tá ali no meio daquilo ali. O professor, é claro, porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você estudou. Sabe aquela coisa assim é quase como a vidência, né? Quer dizer, o vidente é essa pessoa que vê o futuro e ele não pode mudar o futuro. Ele sabe que aquele trem vai descarrilar, que vai voar gente para todo lado, que vai ser horroroso o acidente, mas ele não pode evitar. Essa é a angústia docente. Então, diante de alguns comportamentos de famílias, a gente está vendo que aquilo ali está se encaminhando para ser um desastre completo, né? E aí você, na verdade, tem que pensar como eu faço isso. E aí você entra num campo muito sensível, que foi o que você falou. Quando você tem um projeto de escola que está comprometido com o aprendizado e desenvolvimento da criança,
e não em agradar o cliente, isso é possível. Mas quando o projeto da escola, né, é agradar o cliente, mesmo que para isso eu tenha que sacrificar a infância dessa criança, sabe? Porque o que é uma infância de criança diante da mensalidade de R$ 2.000, Né? R$ 3.000? Entendeu? Depois o pai paga psiquiatra para ela, depois o pai dá o jeito dele lá, a ela que se vê. E é por isso que a gente está vendo aí a formação de uma juventude tão fragilizada. Quer dizer, pelo menos de onde eu vejo. Muito! Né? Jovens adultos chegando na vida adulta de uma maneira muito fragilizada. E a culpa é nossa. Nossa, no sentido de sociedade adulta que não protegeu essa criança. Exatamente. Que deixou essa criança ser atropelada por esse projeto, né? De mérito, de consumo, Sim. de excelência, de não sei o quê. Quer dizer, que, na verdade, sabotou essa criança, né? Sabotou os afetos dessa criança, bagunçou a cabecinha dessa criança, massacrou a autoestima dessa criança, em nome de um sucesso escolar que, veja, é um castelo de cartas, né? Sim. Aí você fala assim, gente, a gente está fazendo bizarrices com as crianças, bizarrice, coisa, porque para mim hoje o nome é esse, né? Já está na ordem, né? Parece. É na ordem do bizarro. Botar criança de 2, 3 anos para ficar copiando. Uma aluna me mandou, tá fazendo estágio numa escola privada, infelizmente, assim, né? Tem muitas. Não vou dizer que são todas, tem escolas privadas de excelência, de qualidade. Eu já trabalhei em escola privada muito boa, então, assim, tem muito. Mas a gente sabe que por aí tem muito enganador, né? Tem muito enganador. Então, assim, e aí falou, professora, primeiro dia de aula das crianças, 6 anos. Depois de 2 anos de pandemia, primeiro dia de aula das crianças depois de 2 anos de pandemia. A professora deixou elas o dia inteiro copiando o alfabeto em letra cursiva. Gente. O dia inteiro. E a segunda atividade do dia era copiar ai, oi, ui, ei, no primeiro dia de alfabetização. E aí as crianças que não conseguiram acabar a primeira atividade para ir para a segunda, a professora já estava construindo um discurso sobre elas, que elas eram lentas, que elas eram desinteressadas, que elas eram preguiçosas, que elas eram... Os rótulos, né? Os rótulos. E aí foi aquilo que eu falei. É da porta para fora e da porta para dentro. Exatamente. E aí eu tenho que mandar uma aluna que está em formação pedagógica para ser testemunha desse tipo de prática pedagógica. Eu ia falar isso agora. Veja, para mim, não tem defesa. Não tem defesa. A gente está no meio... É 2022. A gente tem aí para mais de século de conhecimento pedagógico para um professor entrar numa sala de aula de alfabetização no primeiro dia e passar uma atividade dessa. Não tem defesa. Não tem nada que justifique. Nada na lei, nada no fundamento teórico. Não tem fundamento. E é o que você está falando, André, nessa questão também da pessoa ter um diploma, mas não ter bom senso. Só vou ler o que a Angélica está escrevendo aqui. Ela disse que teve um aluno que veio diagnosticado, ela bota entre aspas, como imperativo, e na verdade ele tinha altas habilidades. Né? Essa questão do rótulo é prejudicial, mas às vezes as pessoas também rotulam, né? Porque também não permite que essa criança seja criança. Porque quer que a criança seja um boneco que senta ali e fica, só fala quando é chamada a falar, só coma quando é, né, chamada a comer. Então, eu acho que a gente ainda vive isso. Mas, assim, eu acho que o que a André está trazendo, independente dessa questão do diploma, é uma questão de bom senso. Eu lembro que a primeira escola que eu trabalhei era uma escola privada, uma escola de nome, uma escola que está sempre na lista das 10 melhores escolas do Rio de Janeiro, que, inclusive, eles pagam para estar lá, porque isso acontece. E eu era auxiliar, né? Eu estava começando. E como eu era também auxiliar de inglês, também tem essa diferença, né? Entre a pedagogia e ser auxiliar de inglês e tudo mais. Eu lembro que crianças de 3 anos, né? Eles já tinham um livro e eles tinham que responder as perguntas do livro e escrever o nome todo e pegar direito no lápis. E se não acontecesse isso, ia, né, os reports para casa, lá, as reclamações e falando e tudo mais. E assim, eu
do alto do meu pouco conhecimento ainda, porque realmente, né, não tinha estudado nem um terço do que eu já estudei hoje, lá se vão quase 20 anos, eu falava, gente, isso não tá certo. Claro que naquela época, assim, essa ideia de defender que só brincar, né, aquela coisa que hoje se fala, ainda era muito surreal. Isso não, nem se falava nisso. A criança realmente ia para a escola para estudar. Ela estava ali para estudar. Porém, uma criança de 3 anos com um livro, ela não sabia ler. Como é que ela ia responder? Coisas que ela não sabia ler, pegar num lápis. Se naquele momento ela, né, não tinha essa motricidade. E hoje a gente sabe disso. Então, eu acho que hoje, com a neurociência também, que trouxe muita luz no nosso conhecimento da educação, e com tantos profissionais, com tanto conhecimento, não só na internet, mas a gente troca tanto, né? Por exemplo, ontem no grupo lá do WhatsApp, ou foi hoje, alguma coisa, alguém tava falando, queria falar sobre datas comemorativas com o pessoal da minha escola. Aí alguém colocou... Aí chama a Marta. Então, a Carla fez uma live com a Marta. Eu fui, botei a live lá e alguém falou, tem o artigo, tem? Aí a gente foi postando lá. Então, assim, o conhecimento existe, né? Essas pessoas de referência pra gente como professor também existe, como você é, como Marta é, né? Como Sônia Kramer é, né? Paulo Fock, pessoas que estão aí que são, né, contemporâneos da gente, que é mais importante do que isso. A gente vive vocês, a gente vive o conhecimento de vocês, e a pessoa ainda continuar insistindo nisso. Mas sabe o que, para mim, quer dizer, outro dia até postei, né, no Facebook, né, quando eu estava no mestrado, a minha professora Joani, a minha professora orientadora, mandou eu ler Acertou. Tinha uma frase em Acertou que me incomodava demais, que ele tem essa autora do livro, ele fala assim, o que ganha não conserva. Aquilo para mim me machucava, porque para mim eu queria andar para frente, né? Sim. A gente vai andar para frente, a gente vai melhorar, a gente vai... É um acúmulo, né? A gente vai acumulando Pois é. a gente vai para frente. Para mim isso era tão óbvio. Aí quando o Acertou vai me dar essa puxada de tapete, o que ganha não conserva, eu fiquei muito danada. Eu cheguei lá babando, e Joani me acolheu, uma professora maravilhosa, professora de escola pública, trabalhou em CIEP na Cidade de Deus, enfim, conhecia bem o perfil, né, o raivoso das professoras revolucionárias e tal. Aí ela, minha filha, vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui na história, né? Aí ela foi fazendo aquela... Eu falei, caraca, pior que é. Porque, veja, a gente estaria melhor hoje, Carla. A gente estaria melhor hoje se a gente estivesse vivendo o movimento de 1920. Ou seja, o que a gente tinha de movimento pedagógico em 1920 era melhor do que a gente tem hoje. Olha que louco isso, né? O que eu estou dizendo, gente? Eu estou dizendo que Frobel era melhor. Eu estou dizendo que Montessori era melhor. Que era melhor as crianças estarem vivendo o jardim da infância do que essa educação infantil. Que era melhor as crianças estarem vivendo um método montessoriano do que essa bizarrice hoje de compreensão de educação infantil que se tem hoje. Então, veja, eu não estou nem falando de todo o conhecimento que hoje você tem. Luciano Osteto, Nazaré Saluto, Léa Tiriba. Eu não estou falando nem de todo esse conhecimento que já foi produzido hoje, né? Sobre criança e natureza, sobre esse lugar do brincar. A gente hoje, a gente já está quilômetros-luz na frente. Mas eu penso assim, caraca, se a gente tivesse 100 anos atrás, a gente ainda estava melhor do que a gente está hoje. Pois é. É isso que dói. É isso que me dói. E século que não andou para frente, né? Quando você pega John Dewey e pedagogia ativa, lá no início do século passado, é um século. São 100 anos de conhecimento produzido. A gente jogou tudo fora. Não é possível. Não é possível. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que era melhor. Que já foi melhor do que isso que está aí hoje. Então, o conhecimento teórico, ele caminha. Hoje a gente tem realmente muito mais coisas. A gente deu passos e mais passos à frente, né? Mas lá em 1920 a gente já tinha dado passos à frente do que a gente está vendo na prática hoje. Então, a minha questão hoje é como é que a gente faz para que esse conhecimento produzido brilhantemente na universidade, né?
é isso, a gente tem... Nossa, né? Como é que a gente faz para a discussão da Marta chegar nas escolas Pois é. e elas pararem de seguir o currículo das lojas americanas? Pois é. Né? Porque eu falo para as minhas alunas, gente, as escolas seguem o currículo do comércio. Bota carnaval, bota Páscoa, tira Páscoa, dia das mães, tira dia das mães. Gente, Mas é educação tem conhecimento infantil, produzido sobre isso. Pois Tem é. conhecimento produzido e articulado sobre isso. Vamos estudar, né? Educação infantil vitrine, que bota a criança ali vestida do que tá naquele momento se falando. Aí a criança vira um macaco de auditório, né? Faz ali aquela dancinha, aquelas palhaçadas para o cliente ver, porque você está agradando ao cliente. A gente ter material para postar no Instagram. Hoje a escola só presta para isso. É para produzir material para o Instagram. Tem que ter foto, meu filho tem que estar lindo sempre. Enfim, é uma vitrine para os alecrim dourado. E aí você vai ver o que aquela criança está realmente produzindo e desenvolvendo. Né? Aí a criança é emocionalmente, né? Aí a gente, é isso. A gente já não tem um livrinho. Acho que teve um livrinho, né? Escrito assim, inteligência emocional, teve também, né? Teve sim. Eu tenho 50 anos, né? Isso, 50, 60 anos, e um negócio é um conhecimento. Não é novinho, não, já é velhinho já. E o que a gente tem? Crianças com uma inteligência emocional atrofiadas. Né? Então é isso. O bichinho tá lá com 6 anos fazendo equação do segundo grau, mas se quebra uma unha, é um bebê. Desaba, desarruma, chora, tem pesadelo, leva no psicólogo. Pelo amor de Deus. Pois São é, mas crianças é aquela capazes mesma criança. de resolver, né, raiz quadrada de 300 e não sei quanto, mas são incapazes de ouvir o não. Não, você não pode fazer isso agora. Não, isso não... Entendeu? Então, assim, inteligência emocional, tolerância, capacidade de lidar com o outro, né? Porque não brinca. Não brinca. E o que eu tenho observado muito também são crianças extremamente ansiosas, extremamente cansadas, né, mentalmente. Às vezes você não pode parar, porque eles já começam. Mas o que você vai fazer agora? Ué, mas por que você não tá dando nada? Mas porque... Gente, porque eu estou organizando, porque eu estou olhando aqui, porque eu estou... Você não pode parar um minuto. São crianças que nunca tiveram a experiência de observar a aranha construindo a sua teia. Exatamente. E nunca pegaram um gravetinho para ficar infernizando a vida da formiga. Porque criança tem que ter essa vivência, porque isso vai dando essa paciência, essa coisa de observar. A criança tem que ter quintal. A criança não tem quintal. Ela esse cansaço mental. Ouvir áudio em 2 minutos e acelera daqui, acelera dali. Exatamente. Essa vida acelerada. Se você chegar numa turma hoje da faculdade, pode ser qualquer um. Se você chega, se for dessas faculdades, então, que o cara teve que matar, né? Matar e sumir com o corpo para entrar, tipo medicina, alguma coisa assim, cara, você pergunta assim: quem aí tem ansiedade? Não tô falando quem é ansioso, não. Eu tô falando assim, quem está com ansiedade. Porque tem negócio de estar, né? Às vezes a gente tem um negócio de ficar mais ansioso, mas tem gente que já incorporou. Eu sou ansioso. Quem aí é ansioso? Olha, eu dou minha cara a tapa se pelo menos, sei lá, 80% não levantar a mão. Sim. Eu arrisco uns 100%. Porque o que a gente vê de gente falando que tem ansiedade, né? Que tem ansiedade. Quem não tem ansiedade é deprimido. Quem não é deprimido e não tem ansiedade, tem os dois. Então, pois assim, consegue ser deprimido e ansioso ao mesmo tempo. Então, gente, a gente tá criando uma bola de neve. Isso, sabe? Isso tem limite. Isso tem... E a gente não pode estar produzindo isso nas infâncias. A gente não pode. E aí, é isso, né, Carla? Às vezes a gente precisa defender a criança da neura da própria família. Tem que defender a criança da neura, entendeu? Eu entendo que dentro de uma escola particular, muitas alunas minhas, às vezes, vêm... e aí é isso, né? Gera muita ansiedade também, porque elas têm um conhecimento, elas sabem que o que estão fazendo está errado, que elas, né? E eu falo, gente, aí Sertão também nos ajuda, né? Aí a gente tem que jogar com as táticas. É isso. Sim. Faz isso aqui. Eu também, quando trabalhei em escola particular, que vinha com a história de porque tem que fazer 3 folhas no livro. Eu falei, ok, bacana, tá. E ela, gente, livro, 3 folhas.
gastava 15 minutos naquilo, o resto do tempo eu fazia o que eu queria com as crianças. Sim. Entendeu? Fazia aquilo assim, ó, acabou, isso aí não tem a menor importância, passava o dever de casa, fazia qualquer coisa. Agora vamos aproveitar o nosso tempo para fazer alguma coisa importante, que é construir conhecimento, que é para isso que tem, para isso precisa professor, para preencher folhinha não precisa professor. Isso qualquer um faz. Para construir conhecimento precisa professor. Aí precisa de professor, para orientar, para interagir, para organizar grupos, para provocar, para provocar o pensamento, né? Aí precisa professor. Para preencher folhinha não precisa professor. Então, assim, muitas vezes, quando a gente trabalha em escola particular, muitas vezes é isso. Você tem que ir negociando ali e tentando construir algum significado para o que você está fazendo ali, para o que aquela criança foi fazer ali. Ao mesmo tempo que está dando, né, claro, atendendo as expectativas da plateia, né? Isso, sim. Porque, afinal de contas, né, a plateia está pagando, né? Eu lembro, Carla, que uma vez um aluno virou para mim, um aluno de escola particular, quarta série, antiga quarta série, né? Hoje, quinto ano. Ele virou para mim e olha, gente, tem pessoa desavisada, né, gente? Tem sempre um. Aí ele virou para mim e falou assim, não, porque o meu pai paga o seu salário. Parei a aula, falei, exatamente isso. O seu pai paga o meu salário. E o meu salário é pago para eu fazer o quê? Aí eu envolvi a turma toda. gente, o que vocês acham que eu vim aqui fazer? Para que o pai de vocês paga o salário? Para dar aula. Ah, para dar aula, entendi. E o que é dar aula? É explicar as coisas para gente. Ah, explicar as coisas. Ah, então vocês têm que aprender alguma coisa, é isso? Então, olha, eu fui. Falei, então, se eu estou aqui, porque o pai de vocês me paga um salário para eu estar aqui, ensinando alguma coisa, e vocês não aprendem, é como entrar numa sapataria, comprar um sapato e quando chegar em casa a caixa está vazia. Parece enganação? Porque né? Vocês não iam ficar zangados? Se vocês entram numa sapataria, compram um sapato, chega em casa, quando abre a caixa não tem nada dentro? Não é enganação isso? Vocês não iam se sentir chateados? A criança é ótima, né? Mesma coisa. Então, se o pai chega, pagou para você vir aqui aprender um negócio. Chega em casa, abre essa cabeça tá vazia. Ah, ele vai ficar muito bravo. Pois é. Aí a Andréia deu uma... Assim, a cabeça sem fumaça. A Andréia deu uma aula invertida para os pais. Cheia. Seu pai paga para eu encher essa sua cabeça de coisa. Pois é. Chega em casa e fala isso. Bem bancária. Seu pai paga para eu encher essa sua cabecinha de coisa. Se a sua cabeça ficar vazia, aí eu tô errada. Aí eu tô enganando aqui você. Mas aí, gente, sabe? Porque tem que pensar, inclusive, sobre essas próprias falas. Sim. Né? Eu pago o seu salário para fazer o quê? É para fazer o quê que você me paga um salário? Você me paga um salário, você pagaria o mesmo salário? Quer dizer, é isso. Você paga um salário para mim porque eu sou um profissional especializado nisso. Senão você, né, passa na rua, cata qualquer uma, bota lá. Pois e vai te bota uma babá, né? Filho. E pronto, e vai limpar a bunda do seu filho. Então, a partir do momento que você está colocando ele numa instituição especializada em educação, né? Você não está deixando lá na mão da Mariazinha. Você está colocando uma instituição especializada em educação. Você está me pagando exatamente por quê? Porque eu sou um profissional especializado. Para ter esse olhar diferenciado sobre o seu filho. Né? Para observar essa criança. Para intervir quando necessário for intervir com essa criança. Da forma correta. Porque existe uma forma correta. Existem intervenções erradas. Existem intervenções que trazem consequências ruins para a criança. E aí depois você vai pagar o meu salário e vai pagar o salário da psicóloga. Não quero deixar os colegas sem emprego, mas assim, né? Não dá. A gente na escola não pode ser uma fábrica né? de bagunçar a cabeça de criança. O mundo já faz isso. Né? O mundo lá fora já tem muita gente para fazer isso. A gente tem que estar aliado à saúde mental dessa criança. A saúde mental, a saúde física. Teve uma colega que colocou aí também, né, professor de artes para fazer mural na escola, né? Isso é um outro conhecimento, né, que a gente tem, né, cara? Poxa, é educação artística, né?
não é fazer trabalhinho, não é fazer moral, é educação artística. Não, e a arte, né, que é tão importante, tão Educação física, transformadora. educação artística, Pois é, educação gente. musical, tudo isso é muito importante para a formação E humana, eu acho que as pessoas sabe? precisam entender que importância que isso tem. Por que isso está inserido ali nesse currículo? O que isso contribui, né, para essa constituição desse sujeito? O que se contribui para o cognitivo dessa criança? O que a arte provoca? Por que está ali? Por que suja a mão? Por que se mistura cores? Porque... Gente, pelo amor de Deus, né? E aí desacredita, né, esses profissionais também que às vezes vão lá, né? Aí a escola também faz mal propaganda, né? Ah, tem professor de inglês, de artes, de educação física, de música, e a pessoa vai lá meia hora, 15 minutos em cada turma na semana. Não, e acaba reduzindo o professor de artes, de música, de inglês, às datas comemorativas. Ah, também. O currículo deles acaba sendo trabalhar em função do Instagram, trabalhar em função da vitrine. Isso é muito ruim. É muito ruim. A gente perdeu, quer dizer, o foco. O foco da escola é a criança. Pois é. Sabe? E é isso, né? Quer dizer, que é muito sintomático, né? Porque é o nosso tempo. Não é a escola. Ah, isso é um problema da escola. Não, isso é um problema da nossa sociedade. Exatamente. A gente está vivendo uma vida irreal. Né? É uma vida fake. É uma vida de aparências. E uma vida assim, pelo amanhã, né, Andréia? Não é pelo agora. Porque aí agora também fala assim, mas eu tô criando... botei a criança na melhor escola, porque ele vai ser... Não, ele é. Ele é hoje. A infância dele é hoje, não é amanhã. Eu acho que até tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é do Carlos Drummond de Andrade, que fala, né? Não lhe prometa o amanhã. Alguma coisa assim, né? Porque essa infância, ela é hoje, né? Você não volta pra comprar, né? Ah, na volta a gente compra. Você não compra essa infância, você não compra o passado, você não compra essa manhã que essa criança perdeu e poderia estar brincando, interagindo. Porque aí eu tava naquela hora, entrei nesse assunto dessas crianças muito cansadas mentalmente, porque elas vivem, né, inseridas nesses aparelhos tecnológicos e elas também não interagem, elas não são ouvidas, elas não sabem dividir, elas não sabem trocar, elas não sabem ouvir. Então, e essas crianças, elas estão chegando na escola extremamente cansadas. Cansadas. Eu acho que a gente precisa entender esse momento agora, que é o momento também da criança, mas também o nosso. E também, uma coisa que eu tenho pensado muito, até quero fazer uma live sobre isso, falando sobre essa questão, como é que eu vou dizer? Você trouxe essa questão da ansiedade e a gente sabe o quanto isso já afeta as crianças, essa questão da gente tudo agora correndo. Você escuta um áudio no WhatsApp correndo. Você vê um vídeo no YouTube. Eu nem sabia que existia isso, gente. Você vê um vídeo no YouTube e você pode botar lá a velocidade que você quer que a pessoa fale. Meus alunos querem assistir uma aula de 30 minutos em velocidade. Eu falo, gente, eu já falo rápido pra caceta. Você botar eu em velocidade 2 vezes, você não entende nada que eu tô falando. O seu cérebro tá aprendendo o quê? Pois é. E aí você fica cansada. E a criança fica cansada de estar vivendo isso também. E aí a gente esquece que essa infância é hoje, que essa urgência é para hoje, não é para amanhã, né? Que a gente fica projetando essas coisas. Então, eu acho que a gente naquela hora entrou na questão da gestão, né? Então, como é que fica essa questão da gestão? Eu acho assim, os pais, eu coloquei nessa escola, eu acreditei, mas, então eu não posso mais questionar? Pode. Pode, eu acho que pode e deve. E acho que a escola tem que abrir espaços e fazer reuniões mais regulares, inclusive levando profissionais como pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, né? Que, é claro, que tenham a ver com a linha, né, da escola, que compreendam o projeto da escola, mas, assim, para discutir realmente algumas coisas, porque é isso, quer dizer, a questão da alimentação, agora falando especificamente da educação infantil, a questão da alimentação, a questão da brincadeira, a questão do desfraude, a questão da interação, a questão, sabe, são várias questões que, assim, precisam ser discutidas, porque essa ansiedade que a criança está vivendo é uma ansiedade projetada. Os pais estão projetando essa ansiedade e aí projetam. Nós que somos os adultos, estamos projetando essa ansiedade sobre as crianças, sabe? Então, eu observo o seguinte, Carla, quando a gente fala, né, dos professores, quando a gente acolhe os professores, escuta
as vozes dos professores, essa ansiedade docente muitas vezes é produzida exatamente pela quantidade de cobrança que esse professor tem, né? A expectativa que se tem, que se gera em torno desse trabalho docente. Uma expectativa que coloca muita quantidade, né? Que prioriza quantidade e não qualidade, porque trabalho de educação precisa ter tempo, né? É outro tempo. Educação é outro tempo. Ela não é uma linha de produção onde cada um vai botando uma peça, né? E aí o professor ele vai gerando uma ansiedade. Essa coisa de, eu tenho que lançar conteúdo novo, eu tenho que dar, eu tenho que fazer não sei quantas páginas do livro, eu tenho... Isso gera ansiedade no professor. Exatamente. Que é um adulto criado, que é um adulto, para começar, é um adulto, né? A princípio deveria estar preparado para lidar com as cobranças do mundo do trabalho. Mas veja, a cobrança é tão violenta, a cobrança é tão absurda, né? Nessa pandemia mesmo, os professores trabalhando 16 horas. Então, por quê? Isso gera ansiedade. Óbvio que gera ansiedade. Sim. Aí, se a gente sente isso na gente, aí a gente sente palpitação, boca seca, não sei o que, não dorme Não direito, dorme, não come direito, não né? come. Não come direito. Enfim, a gente caga com a nossa vida. Pois é. A gente está achando bom? Não, a gente está achando uma bosta. Aí a gente acha que é bom fazer isso com a criança. É isso que a gente está fazendo, gente. A verdade é que os adultos, em geral, estão achando a própria vida uma bosta. Pois né? é. Em geral. Você escuta as pessoas... Em geral, as pessoas não estão satisfeitas com as suas vidas. Elas dizem que não tem tempo para isso, não tem tempo para... A frase que eu mais escuto. O meu dia de 24 horas não dá tempo. É. Né? 24 horas para mim tá pouco. A semana de 7 dias tá pouco. As férias de 30 dias tá sempre pouco. O tempo tá sempre pouco. Quando você fechar o olho, já tá na hora de você carimbar seu passaporte para a próxima estação. E você vai falar assim, caraca, o que eu fiz da minha vida? Adoeceu. Então, olha só. Se nós adultos estamos nos olhando no espelho, estamos percebendo isso que a gente está fazendo com a nossa vida, que é ruim pra gente, por que a gente está fazendo isso com a criança? Por quê? Porque a criança, ela não tem escolha. A criança, ela depende da gente, ela depende das escolhas que a gente faz para ela. A gente está produzindo isso na vida da criança. A criança não nasce naturalmente ansiosa. A criança não nasce naturalmente transtornada. A criança não... Eles não nascem assim, gente. Não é genético, não vem no DNA, não. Somos nós que estamos produzindo tanto transtorno, tanta doença. Exatamente. Como a gente está produzindo na gente, a gente está refletindo nas crianças. A gente está produzindo essa falta de tempo na criança, esse sono ruim na criança, essa alimentação péssima na criança, essas relações... E essa permissividade. Você está falando uma coisa e eu estou pensando também. A gente vê essas crianças e hoje em dia você não pode falar não, né? Não pode falar não, a criança não escuta o não. Será que a gente também não está reproduzindo isso de certa forma quando a gente também não fala não? Pro que incomoda a gente mesmo, por exemplo, WhatsApp, né? Um outro parênteses que eu queria fazer rapidinho, que você está falando essa questão do professor em si, é que todo mundo também é patrão da gente, né? São os pais, as crianças, o próprio patrão, o dono da escola, a coordenadora, a gestão, todo mundo manda. A gente só tem que obedecer, obedecer, obedecer. E a gente tem essa questão do WhatsApp, que foi uma coisa que também explodiu mais ainda na pandemia, e a gente não sabe também a hora de falar não. A gente não sabe a hora de parar, de falar assim, não vou responder isso agora. Isso. Não estou mais no meu horário de trabalho. Que hoje em dia está ainda mais difícil para o professor separar esse momento, né, de levar o trabalho para casa. O trabalho está dentro do celular, que está na nossa mão o tempo inteiro. É um fenômeno da nossa sociedade. É um fenômeno da nossa sociedade. E aí que chega pra gente aquele problema o tempo todo e você vive aquilo. E hoje em dia a gente tem várias maneiras dos pais também se comunicarem. A gente também falou muito aqui sobre isso, sobre esses grupos de WhatsApp. Professoras procurando auxílio psicológico por serem atacadas
todas nos grupos do WhatsApp. Gente, o que é isso? É a professora do seu filho. É ela que lida com ele todos os dias. O que você espera de uma pessoa como essa? Quando você inferniza a vida dessa pessoa, você quer que ela trate essa criança como? Não que ela vai tratar mal, mas de que forma? Mas ela vai estar doente, ela vai estar adoecida também, né? Ela tá adoecida, né? E é isso, assim. Por quê? Aí voltamos lá, né? Não sabe lidar com a dificuldade e a frustração. Essa por quê? Porque a gente aprendeu que a gente lida com as nossas frustrações nos compensando. Ou você come demais, ou você bebe demais, ou você compra alguma coisa bonita para você. É gastando dinheiro. Você gasta um dinheiro. Sociedade do consumo. É a sociedade do consumo. E aí você, na verdade, é isso. E veja, gente, o que a gente está falando aqui não é isso. É como a nossa sociedade se organizou. Ela vai separando as pessoas, ela vai colocando a gente nessas caixinhas, né? A gente está absolutamente sozinho. A gente vai ficando cada vez mais individualizado. Daí a importância das redes. A gente vai ficando cada vez mais individualizado e, claro, a partir do momento que eu não interajo com o outro, eu vou tendo cada vez mais dificuldade de interagir com o outro. Eu vou tendo menos tolerância, realmente menos capacidade. Aí eu lembro assim, pois é, precisa descer pro play, cara. Sabe aquela frase que o pessoal fala, não sabe brincar, não desce pro play? E é exatamente isso que está acontecendo com a sociedade. A gente não está descendo pro play porque a gente não sabe brincar. A gente não sabe tolerar que o outro é melhor no jogo do que eu. Que o outro não vai me escolher, vai escolher o outro porque o outro joga mais do que eu. Que eu, dessa vez, vou ficar no gol. Que eu, sabe? Aquelas tretas. E aí, né, Andréia? Aquelas tretas que saia na rua. Exatamente. Que as crianças iam a brincadeira na rua. Volta lá, vai brincar, para a brincadeira na rua. Quando a gente brincava na rua, brigava na rua, assim, ia pra casa, tomava banho e dormia. O e brincar aí, Simone, a criança com a criança, ela fala não fácil. Não é isso? Criança brincando com criança, eles falam não fácil. Eu não quero brincar. Eu não quero brincar. E é um direito dela. E você engole aquilo e vai caçar o teu rumo. Vai caçar quem vai caçar quem te queira. Para de ficar me indicando afeto também. Sim. Então, assim, é na brincadeira que a gente aprende a ser humano. Exatamente. É que a gente vai se humanizando. A gente vai aprendendo a dividir, a negociar. A gente vai se conhecendo. Quem sou eu nesse espaço? Sabe? Como é que eu vou me impor? Como é que eu não vou me impor? Não é isso. E aí, a gente priva a criança disso. Aí volto a dizer, se eu privo a criança disso, ela não tem um desenvolvimento dessa inteligência emocional. Aí ela faz birra. Que vão para a porta da escola, que tem um filho e que quer, entendeu? Que acha que o filho é como ele é o dono da bola. Sim. Né? Sabe aquela criança entojada que era o dono da bola? Então, como eu sou o dono da bola, todo mundo tem que jogar só do jeito que eu quero. Exatamente. Mesmo não, e a birra, aí é o jogo, no meio do jogo. Né? Sim, aí rotulam as crianças também. Porque essa criança que não interage com ninguém, ela é uma criança que realmente ela tem outras questões. E aí você começa a colocar essa criança também naquelas caixinhas das coisas, né? Tá fazendo birra, essa criança não se comporta, essa criança não obedece, essa criança... Né? Quando no final das contas essa criança não tem que obedecer, ela tem que cooperar. Eu falo isso todos os dias para as minhas crianças. Eu acho que eles escutam muito isso, né? E eles falam, mas eu tô obedecendo. Eu falo, mas eu não quero que você obedeça. Eu não mando em ninguém. Eu quero que você coopere. Estamos todos cooperando uns com os outros. Todos os dias eu repito essas frases essa frase. Eu espero que isso para eles faça sentido algum dia, sabe? E eu queria... A gente já tá terminando. Você falou, a gente trouxe essa questão dessa educação infantil tóxica que a gente está vivendo, essa questão dessa competição, e a gente terminou aqui falando nessa sociedade do consumo. E aí você educa essa criança para competir, para ter cada vez mais coisas, mas menos tempo e menos saúde mental dentro dessas caixinhas individualizadas, né? E numa competição desenfreada de que um tem que ser melhor que o outro. Gente, né? Isso vai dar certo quando? Pois é. Tem como isso dar certo? Tem como essa fórmula dar certo? Entende? Então, assim, e aí é aquela angústia do vidente. Eu falo assim, não é que eu seja vidente, mas eu tô lendo as evidências, né? Pois é. A gente, depois de uns certos anos, assim, a gente começa a ler as evidências.
a gente já sabe, né? Como a gente diz lá na faculdade, é a profecia autorrealizável. Eu estou fazendo tudo o que eu posso para aquilo dar errado. Vai dar. Às vezes vai dar errado com 10, às vezes vai dar errado com 15, às vezes vai dar errado lá com 20, às vezes vai dar errado lá. Entendeu? Mas vai dar errado. Uma hora aquilo ali vai explodir. Uma hora aquilo ali explode. E aí a pessoa fala assim, meu Deus, não sei aonde foi que eu errei em tudo, meu amor. Você errou em tudo desde a fralda. Aí a pessoa fica magoada. Mas é isso. Você Sim. começou a errar quando você queria, porque queria impor a hora que seu filho tirava. Você começou errado lá quando você não olhou para essa criança. Você não respeitou essa criança. Você quis que essa criança fosse um projeto seu. E a criança não é um projeto seu, ela é um sujeito. A gente tem que interagir com um sujeito, com uma pessoa, né? Ela não é um projetinho que você vai desenhando assim para, né? Para ela dar certo lá na frente. Para ela caber naquela objetivos caixa, né? a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo para essa criança. Sabe? Poxa, que bacana que você quer que seu filho seja um diplomata, mas às vezes ele não quer. Você já parou para pensar que seu filho pode não querer ser um diplomata? Cara, deixa seu filho ser feliz. Porque uma criança feliz, ela tem muito mais chances de ser um adulto bem-sucedido em qualquer coisa que ela escolha fazer do que um adulto doente. Um adulto com currículo fantástico. Eu conheço alguns que têm um currículo, meu Deus, e são pessoas complicadas. Que chega uma hora e não sabe o que fazer da vida. Tem currículo e não sabe nem o que fazer da vida. Porque são pessoas adoecidas. São pessoas... Isso já começa ali até no vestibular, né, André? Aquela criança que foi tão cobrada, estudou tanto, na melhor escola. Aí no dia da prova do Enem, ela pifa. Ué, tem uns que pifam depois, né? Tem uns que passam primeiro lugar, não sei a quando, no terceiro período da faculdade, ele joga aquilo tudo pro alto, bota uma mochila nas costas e vai tomar um mundo. Pois é. Tem uns que adoecem, tem uns que, né, piram e aí perdem 2, 3 anos de faculdade em tratamento. Então, exatamente. Gente, aquela correria toda. Ah, porque meu filho entrou na faculdade com 16 anos e pirou porque não aguentou a pressão. Sabe? Essa escutativa é para a vida toda, gente, porque é ser humano. Assim, eu acho. É claro que a gente. Eu tenho, né, vários sobrinhos. Dois são meus mesmo, são filhos da minha irmã, e outros que são de pessoas muito queridas que eu considero como sobrinhos. É claro que a gente quer que essas pessoas elas encontrem o caminho delas, né? Que elas sejam felizes, que elas construam a própria vida, a própria autonomia, a própria independência. Eu construí a minha, claro que eu também acho que todo mundo tem que construir a sua. Mas, sobretudo, eu quero que eles sejam felizes. Felizes. Eu quero que eles estejam bem com eles mesmos, sabe? Que eles digam assim, cara, pô, que pessoa foda que eu sou, que pessoa bacana. Pô, eu tô fazendo isso, mas eu tô curtindo isso que eu tô fazendo, sabe? Eu encontrei o meu caminho. Então, eu acho que assim, o que a gente está fazendo hoje com as infâncias é de uma crueldade, sabe? Absurda. E aí eu acho que a gente que é educador, que tem um pouquinho mais de conhecimento, né, sobre isso, a gente precisa realmente estar acolhendo essas famílias, estar chamando essas famílias para conversar sobre isso, sobre a importância, entendeu? Tipo assim, sabe, a felicidade do teu filho não te interessa? Tem certeza? Sim. Tem certeza? Agora, travou. Não. Não, Então, voltou. Sabe? Eu acho que essa é a questão. E eu acho que é se né? Quais são as prioridades? Também, né, e eu acho... Se perguntar, o que é importante para você? Eu fiz essa escolha, eu exerço essa profissão, mas eu tô feliz. Ou eu fiz essa escolha de qualquer coisa. Eu comprei uma coisa que eu queria, mas isso me fez feliz. Por que a gente impõe também essas escolhas a essas crianças e a gente deixa de... Né, a gente negligencia o mais importante, que é estar bem. É o que todo mundo quer, gente. Eu acho que hoje em dia, né, as pessoas durante muito tempo na história da humanidade já quiseram ouro, já quiseram comida, já quiseram... Hoje em dia a gente quer saúde mental.
Isso para todo mundo é o que vale. E o que a gente está fazendo com essas crianças? Tem gente que só quer parecer bem na fita do Instagram. Aí o problema é esse. Pois é. É aquela. O problema meme, é né? esse. É gente que se interessa, não interessa se todo dia eu tô chorando Pois é. no boxe do banheiro. Não interessa. Eu maquei, fiquei bem. Entendeu? É. Trava na pose. Close. E é aquela história. Instagram, então E tá fora bem, minha do vida tá bem. Instagram, você tá bem? A gente precisa combater isso. Precisa. A gente tem que estar bem no mundo real. Exatamente. Não é no Instagram. Fora do Instagram, gente, você tá bem? Né? Pois é. Fora do Instagram, como é que tá aí? Né? Às vezes tá chorando, tá rindo, tá feliz, tá vivendo um momento, né? Tá vivendo. Tá vivendo ou tá sobrevivendo? Ou tá combatendo, né? Porque eu acho que a gente precisa refletir, porque isso tá chegando com uma força muito grande nas crianças, né? Sim. Muito grande. E a gente vai ver isso cada vez mais reverberar, né? Eles são sujeitos do tempo deles, né? Exatamente. Eles são sujeitos desse tempo. E eles são muito mais sensíveis a tudo isso que a gente está produzindo de caldo cultural. Eles são emergentes desse caldo cultural. Então a gente precisa ter muito cuidado mesmo com o que a gente está produzindo. Né? Muito. Deixa eu só falar com a Evelyn. Evelyn tá falando que ela gostaria de uma dica. Com crianças de 2 anos é necessário intervenções nas brincadeiras, de maneira natural, claro, interagir, brincar junto. Ou é mais válido deixar que elas interajam por si só? Eu vou responder aqui rapidinho, mas depois você pode me mandar uma mensagem. Se quiser falar com a Andréia também. A Andréia super, né? Fala com as pessoas. Mas assim, primeiro de tudo, interagir com uma criança, a gente está sempre interagindo. A gente está ali, a gente está supervisionando as brincadeiras. Isso é uma forma de interação, porque o cuidado é isso. Agora, brincar junto, se você for convidado a brincar, a criança te convidou para brincar? Porque ficar o tempo todo, eu sempre falo isso. Imagina, ó, a Andréia tá ali, ó, escrevendo um artigo, eu falo, Andréia, já acabou? Andréia, bota uma vírgula. Ah, escreve essa palavra, Andréia. Fica mais bonito assim. Cita o fulano, André. Né? André não vai terminar nunca, vai se irritar. Então, não. E outra é intervir de que forma também, né? Intervir no compartilhar. A gente já viu o quanto é importante respeitar essa criança nesse momento que ela tá com esse brinquedo. A criança de 2 anos, ela não entende ainda que precisa... O que é compartilhar? Ela não entende. E de verdade, gente, nem a gente que é adulto gosta de compartilhar ou deve compartilhar algumas coisas, né? Então, a gente precisa... A Andréia tá falando tudo sobre isso, essa questão do respeito a essa criança, a esse sujeito, a esse ser humano. Então, a gente precisa olhar por esse lado. Gente, é ir mais a fundo mesmo nas questões, né? E outra, a Andréia tá falando dessa sociedade que a gente tá também, né? Trazendo para essa criança. Mas sempre lembrar, gente, a infância deles é hoje. Essa criança, ela tá hoje nesse presente. Não só na infância, mas durante toda a sua vida. Mas a gente não ficar projetando um mundo melhor. A gente ficar projetando uma profissão. A gente ficar criando expectativas desnecessárias nessa criança que tá vivendo hoje. Queira que essa criança seja feliz hoje. Queira que ela tenha brincado muito. Uma criança, eu vou até fazer um post sobre isso. Uma criança na infância, gente, ela tem que brincar do lado de fora entre 3 e 4 horas por dia. E por que isso é importante? Porque é isso que faz essa criança se constituir sujeito. É o que a Andréia estava falando. São as interações. É o que essa criança aprende a dizer sim, a dizer não, as afinidades que ela faz com as outras pessoas, a se conhecer, né? A conhecer seus limites. E é isso que a gente é, no final das contas, né? André, vamos dar uma encerrada aí? A gente já tá mais de 1 hora. Se deixar, a gente fica aqui a noite inteira falando. Exatamente. O que você quer falar mais, André? Fala aí. Não, vou só completar aí realmente a questão da brincadeira, né? Do brincar, é isso. Acho que a gente precisa aprofundar. Essa é uma questão muito cara, assim, e é sempre um motivo de debate nas escolas. Eu acho que a gente precisa estar trazendo os pais para conversar sobre eles, sobre a importância do brincar, né? No curso do brincante, né? Do brincar a formação do professor que brinca, a gente discute muito isso. A gente tem uma ideia de que brincar é momento de lazer, né? Que é momento só de diversão e entretenimento. Não é. O brincar na criança é estruturante. Ele é terapêutico, inclusive, né? A gente, o adulto, quando a gente está
perturbado, tá com as ideias, né? Enfim, tá com o sapo, né? Atravessado. A gente fala, a gente conversa, a gente desabafa, a gente, sei lá, toma uma Heineken, a gente faz do nosso jeito, tá? Cada um dá seu jeito, né? A criança não. O recurso da criança é brincar. Então, a interferência nessa brincadeira, como a Carla estava falando, é muito complicada, porque naquele momento, aquela criança, ela está trabalhando e elaborando, vamos usar uma palavra da psicologia, ela está elaborando questões dela. Exatamente. Questões que são únicas dela. Questões do cotidiano dela, raivas, né? Criança, né? O ciúme que ela não entende, a raiva que ela não entende, a frustração que ela não entende. As pessoas em volta dela, tá essas relações. Quando você vê uma criança que ela pega a boneca e ela tá assim, porque você é desgraçado? Você fica assim, meu Deus do céu, o que é isso? Ela tá elaborando. Ela tá colocando para fora aquela emoção ali naquela brincadeira. Aí daqui a pouco ela tá, meu amor, porque não sei. Ela tá elaborando. Então, a nossa intervenção nem sempre é bem-vinda, porque a nossa intervenção pode interferir de uma forma negativa nesse momento que a criança precisa estar trabalhando. E aí é isso. Às vezes ela vai estar brincando sozinha, porque ela precisa brincar sozinha. A gente vai, né, brincar coletivamente, às vezes a gente vai convidar a criança para brincar de alguma coisa, né? Do ponto de vista cultural, vamos compartilhar nossas infâncias, as nossas brincadeiras. E aí eles vêm naturalmente. Quem quiser vir brincar com a gente, vem. Quem não quiser também vai brincar. Então, tem que ser muito esse processo de escolha. É a criança que escolhe. Brincar é eletivo da criança, porque é um processo que ela sabe, você não sabe, mas ela sabe aquela coisa assim, você sujeito, sabe por que você está fazendo aquilo. Então, a criança sabe por que ela está, aquela necessidade de brincar daquilo naquela hora, aquela necessidade de brincar com aquela colega daquela hora, aquela necessidade de não brincar. Até isso é igual o leitor. A criança também tem o direito de não querer brincar, de querer ficar paradinha olhando os outros brincar também. Entendeu? Ela não está no processo autista, ela não está... Ela tem o direito de não querer, naquele momento, fazer isso. Então, o nosso trabalho é muito mais observar esses comportamentos, esses movimentos, né? Observar, aprender com esse sujeito sobre ele também, que ele está nesse processo de autoconhecimento. Tá bom? Mas isso é uma outra live, né? Outra live, gente. É outra live. Gente, foi um grande prazer estar aqui novamente, conversando. Eu agradeço muito, gente. Mas esses conhecimentos a gente tem que democratizar eles para que as pessoas entendam o que é uma criança. Exatamente. Porque eu acho que o mundo adulto perdeu o pé do que é uma criança. O que é uma criança, né? Pois é. E é importante a gente deixar até uma provocação aqui. O que você gostava de fazer quando você era criança? Perturbar os outros. Mas isso era uma brincadeira sua? É isso, a gente gostava de brincar, gente. Né? Brincar, de que você lembra quando você era criança, do que a gente brincava? Você não lembra de estar ali fazendo 10 vezes uma tabuada, você não lembra de estar ali completando páginas e páginas de um livro. Você queria ir para a escola para brincar, para ver seus amigos, para conversar, para contar as novidades. A vida é isso, gente. Então a gente fica aqui com isso. Lembra que você também já foi criança. E o que era importante nessa sua infância? O que fazia seus olhos brilhar? O que te constituía ali, né, como sujeito? E outra, respeitar essa criança nesse momento que ela tá brincando é respeitar o desenvolvimento natural dessa criança, gente. Exatamente. Ou então, muda de profissão, a gente sempre fala isso, não tá rolando, tá? Não, porque não tá entendendo o que tá acontecendo. E tenha fundamento para defender isso junto à gestão, né, junto à coordenação, junto aos pais, né, a gente sempre fala isso, gente. Pega os documentos que regem, que nos protegem, que protegem essas crianças na educação. A Andréia também tem um monte de artigo, ela mesma já disse que ela tem um site que tem tudo que ela escreve. Sobre brinquedos e brincadeiras, gente, lá no site andreaserpauf.com.br tem muito texto, tem até livro completo, mas tem muito texto lá sobre essa questão da brincadeira, sobre a questão do brincar. Porque é bom, dá uma lida, fundamentado. É claro que a gente não vai ficar rotando teoria para os pais, mas a gente pode ir adaptando, dando exemplo,
né? Trazer Os essas sonhos para eles são muito provocações, importantes, né? Trazer essas provocações, fazer dinâmicas, trazer eles para dentro da escola, para que eles participem, para que eles entendam esse momento, para que eles também percebam o quanto estão assoberbados, o quanto estão ansiosos, o quanto estão acelerando a vida. Porque, gente, a gente está tão no 220 que às vezes a gente não percebe, né? Ah, mas não é meu papel como professor educar os pais. Não. Mas é nosso papel ali, né, como educador, juntar essa sociedade numa colaboração para que essa infância aconteça da melhor maneira. Ou não adianta ficar pregando discurso bonitinho de que o futuro vai ser melhor. Eu estou fazendo um futuro melhor. Gente, a gente nem sabe se vai ter aqui no futuro. O presente é hoje e é isso. Ponto. Né? Então, eu agradeço muito, André. É sempre muito bom ter você. A gente ainda não conseguiu se encontrar. A gente mora muito perto e não conseguiu ainda se encontrar, mas a gente vai se encontrar, né? Vou te convidar para ir no lançamento do meu livro de poesias, dia 2, lá na Casa de Cultura. Já tô Aí você lá, aproveita então. e me encontra. Já te encontro lá. E me manda depois, eu vou postar aqui. Vamos fazer um encontro lá, gente. Ó, Vambora. André aí convidando todo mundo, né? Além de tudo, gente, né? Poeta. Que pessoa melhor que essa, gente? Gente, poesia, né? Tenho minhas coisinhas. Maravilhosa, gente. André é maravilhosa. Obrigada a todo mundo que participou. Vai ficar gravado. E na quarta-feira eu tenho live também com o Edson Costa. A gente vai falar quem acolhe a dor dessa criança, que também é um assunto muito importante de se falar, né? Parar de falar engole choro, não perceber essa criança que sofre. O Ed agora, além de pedagogo, ele é psicólogo, então ele está trazendo também isso para a gente. E a importância de ter esses homens, né? Homens na educação, homens aqui no Manaus, que a gente tem 99% de mulher. Então, muito obrigada. Boa noite, boa semana aí, gente. Boa noite, continuamos gente. Obrigada pela aí. presença aí. Vamos mudar essa educação. Beijo, Beijo. gente. Beijo, André. Tchau.